Olá, seja bem-vindo a este curso básico de fotografia digital. Espero que você consiga aprender a teoria básica da fotografia e com isso você possa não só utilizar melhor o seu equipamento, mas também ficar mais satisfeito com o resultado das suas fotos. Você também vai aprender a identificar os erros e problemas de algumas fotos que você tira e com isso vai saber corrigir o problema e obter a qualidade desejada para aquela foto especial. Meu nome é Marcelo Fenol, sou fotógrafo há quase 20 anos e atuo profissionalmente há mais de uma década. Bem-vindo ao curso. Antes de começarmos a teoria da fotografia, vamos conhecer um pouco sobre os tipos de câmeras, suas limitações e como isso afeta nossa fotografia final. Há basicamente 4 tipos de câmeras com as seguintes características. As mais simples, chamadas de apontar e disparar, também conhecidas como point and shot em inglês, são aquelas bem baratinhas ou câmeras de celulares. Praticamente, os únicos recursos que possui são um flash, muitas vezes com pouca potência, recurso de zoom, que muitas vezes é só o zoom digital, questão de qualidade de resolução. Com essas câmeras, você não vai conseguir testar as técnicas presentes nesse curso. Se você quiser realmente aprender a fotografar, vai precisar de uma câmera um pouquinho melhor. O segundo grupo são as amadoras, que apesar de parecerem simples, elas já apresentam alguns recursos interessantes. As câmeras amadoras são simples e estão no meio caminho da essência da fotografia. Neste segmento, há câmeras que possuem os recursos de controle de abertura e de velocidade, que iremos precisar nesse curso. Algumas ainda possuem modo manual, que será o mais versátil de todos. Então, se você tem uma câmera e não sabe se ela é do tipo apontar e disparar ou se é amadora, você precisa verificar no manual do usuário se ela possui ou não as 3 funcionalidades setadas: controle de abertura, controle de velocidade e o modo totalmente manual. Câmeras amadoras avançadas. Este segmento já comporta praticamente todos os recursos de uma câmera dita como profissional. A exceção se dá apenas ao fato de essas câmeras terem um sensor pequeno, e com isso elas trazem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que conseguem fazer excelentes focos de macro, aquelas bem de pertinho, de objetos bem pequenos, e muitas vezes também têm um zoom bem poderoso. A desvantagem é que elas, na sua grande maioria, produzem pouco efeito de desfoque de fundo, aquele efeito de focar apenas o rosto de uma pessoa ou de um objeto e todo o fundo atrás ficar desfocado. No último grupo estão as SLRs. São as câmeras que trocam lentes, erroneamente chamadas de profissionais, pois nesse segmento há tanto câmeras realmente profissionais, que custam acima de $3.000, como câmeras amadoras, na ordem de $600. As câmeras SLR são as mais rápidas e mais versáteis que tem. São aquelas que conseguem tirar com qualidade qualquer tipo de foto, bastando para isso ter a lente adequada. O termo SLR se dá ao fato de que, ao olhar pelo visor traseiro, está se olhando através das lentes. Com exceção do primeiro segmento, qualquer tipo de câmera que você possuir, será possível tirar boas fotos. Basta aprender as técnicas que iremos abordar neste curso e desenvolver a habilidade da visão do fotógrafo, com muita prática, tentativa e erro e observando outros fotógrafos. Para as câmeras cuja lente é presa ao corpo, não há muito o que falar delas, muito embora existam câmeras com boas lentes e câmeras com lentes ruins. Neste aspecto, são 2 os fatores mais importantes: a clareza da lente, ou seja, quão transparentes são os elementos ópticos, os vidros que formam a lente, e o comprimento focal, ou seja, quão potente é o zoom desta lente. Hoje no mercado, há máquinas com até 40 vezes de zoom analógico, sendo o mais comum algo entre 3 e 5. Tanto a clareza da lente, ou seja, o grau de transparência, quanto o comprimento focal, que representa o zoom, estão escritos na frente da maioria das lentes. O número após o termo f barra representa a clareza, e o número em milímetros representa a distância focal. Dividindo o número maior pelo menor, você terá o quanto de zoom óptico sua lente oferece. Dicas importantes: lentes com zoom com valor f menor ou igual a 2.8 são lentes excelentes, lentes de boas qualidades. Lentes fixas com valor f barra menor ou igual a 1.4 são lentes excelentes. Acima disso, como 3.5 a 5.6, são lentes que, numa situação de pouca luz, como dentro de um ambiente ou à noite,
vão ter resultados ruins. Essas lentes geralmente absorvem muito a luz. Os valores em milímetros estão relacionados a quão aberto e a quanto de zoom uma lente pode alcançar. Quanto menor for o primeiro número, mais aberta é a lente, ou seja, mais grande angular ela é, mais imagem ela consegue colocar numa foto. Quanto maior for o segundo número, mais potente será o zoom dessa lente, ou seja, mais fechado, mais teleobjetiva ela é. Iremos estudar esses dois aspectos, abertura e zoom, mais para frente no nosso curso. Vamos agora falar sobre a questão do tipo de elemento óptico, se a lente é fixa ou se é uma lente com zoom. As lentes fixas não são aquelas que são presas às câmeras, mas sim aquelas que não têm zoom. Apesar dessa limitação, por serem mais simples e possuírem menos elementos ópticos, essas lentes possuem mais clareza e mais qualidade do que as lentes com zoom. Muitos fotógrafos profissionais só utilizam lentes fixas. Aquelas lentes enormes que vemos em eventos esportivos, por exemplo, com fotógrafos profissionais, são todas lentes fixas. As lentes que possuem zoom são aquelas que têm a capacidade de aumentar ou diminuir a área da imagem que se quer registrar. Essas lentes são muito complexas internamente e por isso são mais escuras que as lentes fixas, muito embora as lentes com zoom são as mais versáteis que existem. Uma dica importante: para as máquinas que trocam as lentes, as melhores lentes com zoom são aquelas que as lentes não mexem enquanto você muda o zoom. Há uma infinidade de lentes fixas e com zoom para máquinas SLR. Cada lente tem um uso específico, sendo que algumas são mais versáteis do que outros. Entretanto, há uma regra bem clara: quanto mais específico é o uso da lente, melhor ela é. Quanto mais versátil for a lente, menos qualidade ela possui. Lembre-se do slide anterior. Na sua grande maioria, lentes com valor f baixo são claras e boas, lentes com valor f alto são escuras e ruins. Vamos analisar essas 6 lentes do slide. A primeira lente, podemos observar que é uma lente de 50 mm, ou seja, é uma lente fixa, ela não possui zoom. Quanto à sua clareza, ela tem abertura de 1.4. Conforme falamos, uma abertura com valor 1.4 ou menor para lentes fixas representa uma clareza excelente. A próxima lente é uma lente 100 mm fixa, valor 2.8. Podemos observar que essa lente tem a metade da clareza da lente anterior. Enquanto a primeira tem abertura 1.4, essa tem uma abertura 2.8. A terceira lente é uma lente 600 mm f4. Perceba você que ao aumentar o fator de zoom, é normal que as lentes escureçam, pois a quantidade de elementos ópticos que essas lentes possuem tende a aumentar. Com isso, observe que o que foi dito antes em relação à clareza da lente é apenas uma média e não uma regra. Procure sempre lentes fixas com abertura entre 1.4 e 2.8 na sua grande maioria. Lentes com zoom. Podemos observar que as 3 lentes abaixo possuem zoom. A primeira delas é uma lente 70-200, ou seja, uma lente que consegue ir de 70 mm até 200 mm. Essa lente tem abertura 2.8, o que é considerado para uma lente com zoom uma abertura excepcional. A próxima lente é uma lente 28-135, ou seja, uma lente que consegue ir desde 28 mm, uma grande angular, até 135 mm, uma pequena tele. Veja que essa lente já possui uma abertura entre 3.5 para 28 mm, abertura máxima a 28 mm, até 5.6, ou seja, é a abertura máxima a 135 mm. Essa já é uma lente bastante mais escura em relação à lente anterior. Por último, vemos uma lente 16-35, ou seja, uma lente grande angular. Ela vai de 16 mm até 35 mm. Em toda a sua extensão, ela apresenta a abertura máxima de 2.8. Como já falado, 2.8 corresponde à abertura de uma lente profissional. Vamos ver mais em detalhes as características físicas das lentes em relação à sua abertura. O preço de uma lente está intimamente ligado com a qualidade dos elementos ópticos que ela é feita, e não se ela é fixa, se tem pouco zoom ou muito zoom. Portanto, antes de comprar uma lente que pareça ser muito potente por um preço atraente,
Observe se ela é uma lente clara e boa ou escura e provavelmente ruim. As lentes profissionais têm valor f bem baixo, normalmente f1, f1.2, f1.4 para as lentes fixas e f1.8 ou 2.8 para as que têm zoom. Para as máquinas com lentes integradas ao corpo, as melhores são aquelas cuja abertura mínima seja igual ou menor do que 2.8. O comprimento focal está relacionado à capacidade de uma lente registrar uma foto de uma área bem aberta, ou seja, grande angular, e ir fazendo zoom, até que se restrinja a uma área bem pequena, aproximando a imagem, ou seja, a teleobjetiva. As lentes intercambiáveis são classificadas em tudo em um, ou all-in-one em inglês, que são as lentes que conseguem tanto fotos bem abertas, bem largas, ou seja, a grande angular, quanto fotos com muito zoom, ou seja, a teleobjetiva. Essas lentes geralmente não são muito claras, nem são feitas de materiais de qualidade superior. Entretanto, especialmente para o fotógrafo viajante ou aquele que só tem condições de adquirir ou de carregar uma única lente, essas lentes são as mais práticas. Lentes macro são lentes indicadas para foto de pequenas coisas, como insetos, joias, pequenas flores, e também indicadas para porta-retratos. Grande angular são lentes bem abertas, que pegam uma área bem grande. São indicadas para fotos sociais, para caber muitas pessoas na foto, fotos de paisagem, fotos de monumentos ou fotos artísticas, para se fazer alguns efeitos que vamos estudar adiante. A objetiva média é o meio termo entre a grande angular e a teleobjetiva, indicada para várias situações por serem mais versáteis. A objetiva média é aquela cujo comprimento focal está próximo de 50 mm, que representa o mesmo fator da visão humana. Abaixo de 50 mm são consideradas lentes grande angular. Acima de 50 mm, as lentes são consideradas teleobjetivas. Teleobjetiva é aquela que tem um zoom bem potente, que aproxima muitos objetos, similar a um binóculo. São indicadas especialmente para esportes, retratos e fotos de animais silvestres na natureza. Veja neste quadro, em 18 mm, a imagem foi afastada do ponto de vista do fotógrafo. Foi possível colocar muitos objetos, toda a ponte, toda a barca, o lago, aqui do lado direito, as luminárias, as construções. Já no outro extremo, quando aproximamos exageradamente essa imagem, temos a teleobjetiva, que reflete apenas uma pequena parcela da imagem que o fotógrafo estava vendo. Neste slide, podemos observar algumas das centenas das lentes que a Canon e as outras marcas fabricam. Todas estas do exemplo são lentes fixas. Quanto menor for o primeiro número, como já dito, mais grande angular ela é. Quanto maior ele for, mais teleobjetiva ela é. Conforme já falei no slide anterior, o ponto mediano é o de 50 mm, considerado a visão humana. Ou seja, qualquer valor menor que 50 mm é considerado grande angular e maior que 50 mm teleobjetiva. Alguns exemplos de uso de acordo com o comprimento focal. Lentes menor que 21 mm, super grande angulares, são indicadas especialmente para arquitetura ou efeitos como gigantismo e nanismo, que iremos ver mais para frente. Entre 21 e 35 mm são as grandes angulares, indicadas especialmente para paisagens e grupos de pessoas, como jornalismo. Entre 35 e 70 mm são lentes consideradas normais, voltadas ao documentário, jornalismo, retratos e uso geral. Entre 70 e 135 mm são teleobjetivas médias, indicadas especialmente para retratos. Entre 135 e 300 mm, teleobjetivas, voltadas a esportes, pássaros, vida silvestre em geral. E acima de 300 mm são as super teleobjetivas, também indicadas para esportes, pássaros e vida silvestre em geral. Neste slide, vemos algumas lentes com zoom. Podemos observar que para os comprimentos focais semelhantes às lentes fixas, as lentes com zoom são bem mais escuras. Entretanto, a versatilidade dessas lentes com zoom é maior.
Com isso, é mais fácil se trabalhar e se registrar utilizando lentes com zoom do que lentes fixas. A primeira lente é uma tudo em um, é uma 28 a 300 milímetros. Veja que ela não é uma lente muito clara. Em 28 milímetros ela tem abertura 3.5 e em 300 milímetros tem uma abertura 5.6. Esta próxima lente é uma lente grande angular, de 16 a 35 milímetros, abertura 2.8, uma lente bastante clara. A próxima é uma super grande angular, é uma 10-22 milímetros, com abertura de 3.5 em 10 milímetros e 4.5 em 22 milímetros. O próximo exemplo é uma lente média, de 55 a 70 milímetros. Ela tem abertura 3.5 em 55 milímetros até 5.6 em 70 milímetros. E por último, uma teleobjetiva bastante clara. Ela possui de 70 a 200 milímetros e toda a sua extensão abertura 2.8. Aplicar o zoom numa foto é diferente de chegar mais próximo. Ao aplicar o zoom, o efeito é o aumento proporcional da imagem, fazendo um corte desta imagem e mantendo a proporcionalidade do plano, e assim produzindo um efeito mais belo. Já ao se aproximar do objeto sem usar o zoom, ou seja, com a lente em grande angular, o efeito é a mudança da perspectiva. As proporcionalidades se alteram e o que está próximo da lente fica muito maior, exagerado, e com isso geralmente se produz uma distorção da imagem. Às vezes, quando a intenção do fotógrafo é fazer um efeito de distorção da proporcionalidade, usar a lente grande angular é o modo que ele conseguirá esse resultado. Observe essas duas imagens. Esta primeira imagem, ao ser aplicado o zoom, vimos que foi mantida a proporção do animal. Houve também o que chamamos de achatamento do plano, ou seja, observe que o tênis parece que está em cima do próprio animal e não atrás. Também o banco, ele parece bastante próximo aqui do animal. Não conseguimos identificar nem o tamanho do banco, nem a distância do animal até o banco. Já esta imagem, quando o fotógrafo ele aproximou-se do animal usando a grande angular, notamos a diferença em relação à profundidade. Enquanto a primeira foto houve o achatamento, nesta houve o oposto, feito de profundidade da foto. Veja que agora o tênis parece que está muito atrás do cachorro, lá encostado na parede. O banco também aparece bem distante do cachorro, lá encostado na parede. Perceba também que a própria proporção da cabeça do cachorro foi alterada. Veja como o focinho está maior em relação à foto anterior. Veja como há uma conotação de emoção, de emotividade nessa foto. Este efeito se dá ao se aproximar do animal e utilizar a grande angular, diferente da foto anterior, onde foi aplicado o zoom. Conclusão: não há uma regra para dizer o que é o certo e o que é o errado. A regra existe para que o fotógrafo saiba como ela deve proceder para conseguir o resultado esperado, seja uma foto mais real, ou seja, aquela foto com o zoom, ou uma foto mais emotiva, com um tipo de efeito, ou seja, utilizando a grande angular. Veja que a foto número 1 foi utilizada uma lente grande angular, produzindo um efeito de desproporção do tamanho das flores e a ideia da profundidade. Veja essas duas flores mais próximas do fotógrafo, como elas estão enormes, como elas estão próximas do fotógrafo. Veja que as demais aparentam ser bem menores que essas duas primeiras. Na verdade, todas as flores são do mesmo tamanho. O que acontece é que com o uso de uma lente grande angular, há esse efeito de desproporção, aumentando muito o que está próximo da lente. Veja também como a ideia de profundidade nos transmite uma ideia de infinito. Este campo de flores parece ser infinito, um comprimento imenso. Veja como as árvores estão distantes lá atrás. Este efeito é conseguido apenas com as lentes grande angulares. Com o mesmo tipo de lente, observamos como é possível distorcer uma imagem, gerando o efeito de desproporção. Observem o tamanho do rosto do garoto em relação ao corpo. A própria cabeça dele está maior do que a distância dos ombros. Veja que os pés dele estão longe, pequenos, mal se pode ver. E veja o que conseguiu com o efeito dessa foto, trazer a atenção para o leitor da imagem nos lábios desse garoto, onde está alaranjado. Veja que
a parte do rosto ocupa aproximadamente 50% da imagem. Nessa próxima foto, em 80 mm, ou seja, uma pequena teleobjetiva, podemos observar como foi mantida a proporcionalidade dos dois animais. Veja também a questão do achatamento do plano. Não é possível determinar qual a distância desta madeira para os animais ou para o próprio fotógrafo. Eles parecem estar todos à mesma distância. A partir do momento que aumentamos o zoom, como nesta foto em 300 mm, o cenário, os objetos que compõem a imagem começam a desaparecer e a atenção é dada apenas a um aspecto essencial da fotografia, ou seja, aquilo que se quer registrar. Veja que nessa foto não é possível ver o chão, as árvores e os detalhes de onde está esse pequeno gato, e sim apenas parte da cabeça dele está em foco. Todo o resto da imagem ou não está sendo captada na foto, por ser em 300 mm, ou está fora de foco, ou seja, foi desfocado propositadamente para que a atenção seja mantida apenas no gato. Este efeito foi conseguido utilizando tanto uma teleobjetiva quanto uma abertura grande, como iremos ver na nossa próxima aula. Esta foto também, em 600 mm, observa como atrás do pássaro não há nada para ser mostrado, está tudo fora de foco. O plano foi totalmente fechado, eu não sei onde ele está em pé, se ele está numa árvore, se ele está numa gaiola, se ele está num zoológico, porque toda essa imagem foi cortada. Apenas a parte do rosto deste pássaro está sendo mostrada. As lentes de 600 mm apresentam bastante essa característica de focar apenas uma parte do que se quer fotografar e eliminando todo o resto da imagem. Nosso último exemplo é uma lente macro. Veja o tanto que ela conseguiu ampliar o tamanho das formigas. Quando essa imagem foi feita, provavelmente o fotógrafo estava a poucos centímetros de distância dessas duas formigas, conseguindo assim ampliar tanto o tamanho dela. Veja também que é possível ver até um pedaço da folha e uma gota de água. As lentes macros são aquelas especialmente destinadas a fotos de objetos pequenos, como joias e insetos. Uma observação final é que a relação de milímetros apresentada depende do sensor da máquina. Quando dissemos que 50 mm corresponde à visão humana, estamos dizendo 50 mm em relação às lentes intercambiáveis. Como as máquinas com lentes integradas possuem sensores bem pequenos, você observará que nessas máquinas os valores em milímetros são pequenos também. Como os valores em milímetros dependem do sensor, não há uma fórmula matemática que permita a relação direta para responder à pergunta: quantos milímetros de uma lente SLR corresponde à lente 4,7 a 23 milímetros dessa minha máquina amadora? Não é preciso uma máquina profissional de $3.000 ou mais para tirar excelentes fotos. Se a sua máquina tiver uma boa lente e se você souber utilizar os recursos básicos, suas fotos sairão muito boas. Quanto mais clara a lente, melhor ela será. Tente optar sempre por lentes claras, mesmo que as mais simples, pois elas irão oferir melhores resultados. Muito embora as lentes fixas sejam mais claras e melhores em termos de qualidade ótica do que as lentes com zoom, nem sempre é prático fotografar com lentes fixas. Aproveite agora para dar uma relaxada rápida e uma revisada no que você aprendeu. Até mais!